Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da Jornada Cope+, esse movimento multissetorial liderado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará, que conta como co-realizadora a nossa Hidro, patrocinadora Master a Vale e outros parceiros muito importantes que têm levado a jornada adiante, essa construção de uma nova agenda econômica, social e ambiental pela transição justa da Amazônia brasileira. E hoje o nosso tema é muito importante. A gente vai falar de logística reversa. Muita gente ainda não entende o que é esse conceito, não entende a importância e principalmente não sabe que faz parte do nosso dia a dia. Tanto que a gente fala do ponto de consumo de volta à origem. Vocês vão já entender do que eu estou falando e para isso hoje eu tenho ajuda super especial de 3 parceiros que estão aqui comigo, 2 presenciais e 1 online. Vou começar apresentando minha queridíssima Priscila Vieira, que é diretora da Federação das Indústrias do Estado do Pará, super antenada com o assunto, representante de uma indústria de moda, da indústria da moda, mas a indústria consciente, né, Priscila? Você está, inclusive, na jornada, em vários comitês, entre eles o da economia circular. Bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, Nara. É um prazer estar aqui. Sem dúvida alguma, o tema é de suma relevância, não só na parte da moda, né, que é um segmento, mas como um todo. Então, é um grande prazer. Eu sei que o bate-papo vai ser muito rico, porque só esse nosso esquenta a gente já viu que tem muito conteúdo aí para ser compartilhado. É verdade. E eu vou apresentar também minha queridíssima Adriana Fonseca, que é gestora ambiental e representante da Concaves, Cooperativa de Catadores, que está construindo uma história linda aqui no nosso estado do Pará. E a Adriana tem muitas referências, traz muitas referências para a gente. Ela está na ponta do processo, digamos assim, da logística reversa. Não é isso, Adriana? Muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Nara. É um prazer estar aqui com vocês, né? Trocando essa ideia, mostrando um pouco do que é a logística reversa, mostrando um pouco do trabalho dos catadores, que está lá no finalzinho, mas que também é de suma importância para que todo o processo aconteça. Perfeito. E agora, para finalizar a nossa rodada de entrevistados, de parceiros aqui desse bate-papo bacana, eu vou chamar o Ricardo Pazianotto, que é CEO do Instituto Rever, está online, porque está à distância, e vai participar com a gente também desse bate-papo. Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Nara. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Adriana. Obrigado, Priscila. Juntos a gente vai ter uma boa conversa. E foi só uma questão de tempo, porque hoje à noite eu estou chegando aí, né? E já teremos reuniões com a FIEPA, com a Concaves, com o Jonas, com a Adriana e outros parceiros aí para ver como que a gente consegue desenrolar a questão da logística reversa aí no Pará. Obrigada pela presença aqui, por estar vindo para a nossa terrinha, a gente fica feliz, mas hoje a gente não tem mais limite, né? Conversa onde a pessoa estiver, então esse bate-papo tinha que ser agora. O Ricardo entrou porque ele sabe que é muito importante a contribuição, a gente já fala com ele. Vou começar perguntando para a Priscila, porque a Priscila está aqui representando a nossa Federação das Indústrias, ela é diretora e está muito aí atuante na jornada Cope+. Priscila, logística reversa. Muita gente não entende esse conceito, mas é um conceito que está aqui com a gente, né? Está no nosso dia a dia. Por quê? Bom, a logística reversa ela é um tema que pode estar, entre aspas, na moda agora, né? Mas é uma preocupação que os países de primeiro mundo já têm há muito tempo, porque a gente produz muito lixo. E quando a gente faz uma separação do orgânico, lata, plástico, papelão, e dá uma destinação, não polui o meio ambiente. Aquela coisa bem básica. Né? E a gente está no meio da Amazônia. Então, a nossa responsabilidade é dobrada. Além do nosso custo logístico ser muito caro, muito oneroso. A gente, acho que quem não conhece a Amazônia Legal não tem noção que tem municípios que você passa 2, 3 dias de barco para chegar. Como é que aquela pessoa vai trazer de volta uma caixa, se o custo, às vezes, para chegar aquela mercadoria lá já é altíssimo? Então, são desafios, sim, que a gente precisa tratar, a gente precisa dar conta, não só aqui, né, como federação, como a iniciativa privada, pública, mas principalmente como seres humanos. Eu acho que é um tema que é para ontem. É para ontem mesmo, independente de COP. A COP ela só deu um holofote para esse tema, mas assim, é um tema para ontem, porque a gente já sabe que tem micro-organismos até na placenta. Então, a gente está comendo, literalmente, coisas que a gente vai morrer. Então, ou a gente faz uma preocupação, ou a gente incentiva pessoas, faz um letramento da população para que a gente consiga ter um meio ambiente sustentável, com uma economia circular e com uma logística reversa que realmente funcione, ou todos nós vamos não durar muito. Que não é o que a gente quer, óbvio.
Com certeza. E, Adriana, você que está lá na ponta, a gente acompanha, é só viver, vou falar aqui da minha realidade, que é o Pará, Belém, é só viver na cidade para entender que a coleta seletiva ainda é um desafio. A gente vê muitos condomínios, muita gente tendo iniciativa, empresas, a própria Federação das Indústrias agora colocou um container, né, para receber os resíduos, para fazer o destino correto em parceria com a Equatorial, concessionária de energia aqui do Pará. Mas ainda é um desafio. Como é que vocês enxergam? Vocês que estão ali trabalhando, vivem disso, dessa coleta seletiva, do destino correto desses resíduos, mas ainda tem muitos obstáculos, né? Com certeza. Para as cooperativas, o maior desafio nosso é a questão logística mesmo, como foi falado. E aí a gente se adequar, procurar uma forma de conseguir atender a população que também tem essa falta de compromisso, mas tem as pessoas que já estão tendo esse hábito, já começou a se movimentar para que tenha coleta seletiva na sua casa. E aí a cooperativa vem, assim, no passado tempo, vem se moldando de uma forma que ela consiga ter a credibilidade de mostrar que ela é capaz de realizar a coleta seletiva, de que ela é capaz de pegar o material e dar uma destinação adequada para ela. Hoje a Concabs ela já emite MTR, que é uma forma de rastrear esse resíduo que ela coletou. Então, já é um passo muito grande que outras não conseguem ainda fazer. A gente já está, digamos assim, um passo aquém disso. Então, os desafios são enormes, mas a gente está trabalhando para que a gente consiga superar eles. A gente pensa assim, as pessoas não têm essa cultura de separação, de destino correto. Se tiver uma legislação, se for obrigado, de repente funciona, aí eu passo a bola para o Ricardo. Ricardo, falando, porque o Instituto Rever trabalha com a questão das embalagens, né? A gente tem legislação? A gente tem algo que obrigue o brasileiro, o paraense, seja quem for, a fazer esse destino correto dos resíduos? Tem sim. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010, né? E trata de logística reversa de vários produtos, entre eles embalagens. Mas nós conhecemos melhor, por exemplo, a logística reversa de pneus, medicamentos, pilhas e baterias. Produtos que são mais nocivos ao meio ambiente já estão mais adiantados nesse processo. O decreto de 2023, que regulamenta melhor a questão da logística reversa, traz a responsabilidade da indústria, mas também do consumidor, né, que vocês estão falando aí. O consumidor precisa entrar nesse processo para separar e destinar corretamente os seus resíduos em casa, né? Sejam eles embalagem, eletroeletrônicos, roupas, apesar da gente ainda não ter uma legislação específica para têxteis, né? Ainda está em discussão, a gente ainda não tem. Mas existe destino correto para todos esses tipos de produtos e embalagens, tá certo? A região amazônica, de fato, ela pena mais com essa questão da distância dos grandes centros produtores, né? Legislação precisa ser cumprida. Um desses processos que a gente precisa trazer para a discussão é o papel do consumidor nisso tudo. A gente está vendo aí com a Adriana o trabalho fantástico das cooperativas, lá coletando, onde muitas vezes a coleta pública não chega, tá certo? Muitos de nós não sabemos onde levar os nossos resíduos sólidos, sejam roupas, produtos eletrônicos ou embalagens, e as cooperativas estão aí, né? O ano passado, no Círio de Nazaré, junto com a Concabs, né, nós recolhemos 150 toneladas de plástico em 2 dias do evento, né, na procissão e na transladação. E aí depois, o que fazer com isso, né? Precisa ser levado para algum ponto para a reciclagem. Por exemplo, garrafa de vidro, eu sei que a gente tem um problema sério aqui no nosso estado, na nossa Amazônia. Aí eu passo a pergunta até para os 3 aqui. Primeiro, falei da garrafa de vidro, mas vamos com a Priscila, que você falou dos têxteis, e a Priscila trabalha com isso, tem indústria de moda. O que se faz com o resíduo da indústria têxtil? Hoje, assim, particularmente na minha empresa, vou dar uma declaração, né, do que a gente está tentando. Hoje a gente produz, em média, 2 toneladas de resíduos. Esses resíduos, nós temos alguns projetos junto à mão de obra prisional, então a gente faz a parte social também, onde a gente emprega as detentas e elas fazem subprodutos. Só que isso é o que a gente tem de resíduo têxtil para essa capacidade produtiva, ela não fecha a conta. Então tem muito mais resíduo do que a gente é capaz de, digamos, remodular
com valor agregado, né? Ainda tem isso, porque às vezes o que é, por mais que tenha o triplo do trabalho, hoje a gente tem maquinário com robôs, por exemplo, eu faço uma calça rápido. Para fazer uma necessaire ou um kit ou qualquer coisa que veio dos resíduos, o trabalho é o triplo. E o custo ainda não é pago, né? Por mais que a gente faça o storytelling, por mais que a gente explique o quanto aquilo mobilize, o quanto aquilo é importante para um todo, a ponta ainda não está, entre aspas, comprando a ideia. Isso é um gargalo. O outro, a gente está com um projeto junto ao Embrapi para transformar esses resíduos têxteis em tijolo. A gente faz o desfibrilamento da fibra e transforma em outros produtos, tijolo, e estamos também fazendo avaliação em postes, e está naquela fase experimental para ver a resistência. Que aí daria um pouco mais de escala. Mas eu sinto falta realmente de indústrias que tenham, que se instalem aqui realmente no nosso estado. Não só na parte têxtil, como vários, a indústria da garrafa. Eu acho que ou a gente teria que ter alguém que trabalhasse com isso, ou deveria ser vedado. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, iniciativa pública, privada, para poder realmente ter essa consciência. Não tem esse compromisso? E aí, garrafa na praia? Não tem, a gente não tem mais como suportar isso. Barra. Ou então, incentiva uma indústria para vir para cá, para a gente dar uma finalidade. Porque o plástico a gente já vê acontecendo, o papelão a gente já vê acontecendo, as latas a gente já vê acontecendo, mas ainda tem muita coisa. O têxtil ainda é outro também, gargalo. E aí, a gente vai... É muito complicado proibir roupa, né? Você vai... Não tem como. E é uma terceira maior poluente do mundo. E aí tem aquela coisa do início da cadeia, da gente ver quem são os influenciadores. Alugar, a gente já vê crescendo, inclusive em shoppings, os brechós chiques, os brechós. Essa moda tem que pegar. Ela tem que pegar, porque as pessoas é meio cultural, o brasileiro é muito vaidoso, né? Diferente, muito consumista. É muito consumista. Então, assim, isso é um tempinho pra gente levar a diminuição, mas enquanto isso, a consciência. Pô, eu não quero mais aquela roupa, vamos trocar, vamos. Tem hoje a Combinou, que é uma empresa local, uma startup local. Gosto muito das meninas, inclusive amanhã eu tenho uma reunião online com eles. Já estão, assim, você faz doação, eles destinam parte social e eles estão, inclusive, fazendo a parte biomassa também. Então, eles também estão tentando usar esse tecido para outras... Tem milhões de opções. A gente precisa realmente unir, falar sobre isso e estimular o empreendedorismo, o empreendedor, para ver que é um negócio viável. Quanto mais empreendedores tivermos olhando para isso e vendo como uma oportunidade, não um problema, aí sim a gente vai conseguir resolver o coletivo. Porque só a Priscila, só a Adriana, nós isolados, a gente não tem força. Mas eu acho que quando a gente agrega valor e quando a gente fala a mesma linguagem, faz esse letramento, assim a gente vai conseguir realmente chegar num outro nível. Por isso que nós estamos aqui, viu? Porque o objetivo do videocast é esse, é promover esse letramento, fazer com que as pessoas que nos acompanham entendam esses conceitos e vejam que isso faz parte do dia a dia delas, portanto, é responsabilidade delas. O que vocês fazem com garrafa de vidro quando vocês coletam? Hoje a gente está coletando e aí a gente está triturando para mandar para a indústria que é fora do Pará. Então, a indústria recicladora do vidro não tem no Pará, né, Ricardo? A gente está aí tentando articular de uma forma como a nossa colega falou. Tem que vir indústria recicladora para cá, porque a logística é muito onerosa. Então, a gente pega ela mais pela questão da biomassa, que a gente consegue estar compensando com as empresas de logística reversa. E aí, se a gente tiver uma indústria aqui, já o custo bem menor e vai ficar bem mais fácil. Garrafa de vidro, hoje a gente vê o problema nos eventos, questão perigosa também. Sim. Né? E se não tem a política também estadual, falta muito essa a gente tem a nacional, a gente tem a política nacional de 2010, mas no estado aí não tem uma legislação própria para a logística reversa aqui. Então, pessoal, a indústria vem, traz suas embalagens, né? A gente trabalha muito com a questão da embalagem, a reciclagem, mas aí ela não tem a obrigatoriedade de pegar essa embalagem de volta e fazer o quê? A obrigação não é dela. Se tivesse uma política dentro do estado que cobrasse da indústria, que ela coloque essa embalagem aqui e que ela compensasse de alguma forma, acredito que estaríamos em outro patamar. Ricardo, existe alguma movimentação, vocês como instituto, até porque o instituto nasceu na indústria, né, na Federação da Indústria de São Paulo, existe alguma movimentação nesse sentido? Porque, olha, a gente viu aqui várias demandas, né? Você falou que tem a legislação, mas não tem uma legislação própria aqui no estado, como a Adriana pontuou agora.
estamos no ano de COP. Eu digo que é um ano importantíssimo. A gente fala na jornada, a FIEPA fala que é um ano importantíssimo porque estamos no holofote. Então, a gente precisa aproveitar o momento para ter voz ativa, para poder demandar, para poder fazer parcerias. Existe algo nesse sentido, ainda mais nesse ano tão importante, ano de COP aqui no Brasil, Ricardo? Existe, as oportunidades são enormes. A gente teve a questão de 2 semanas atrás, o Fórum da Economia Circular aqui em São Paulo, um evento de caráter mundial, né, onde tudo isso foi discutido. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela parte do conceito do poluidor-pagador. Então, a empresa que desenvolve seus produtos, ela tem que ter a responsabilidade de recuperar o seu produto no fim de vida útil dele, seja embalagem, seja roupa. Eu, quando ouço que o destino de tecido, assim como o destino de vidro, é a construção civil, né, isso nos deixa triste, porque a construção civil acaba sendo o destino de tudo aquilo que a gente não consegue reutilizar ou não consegue reciclar, né? A gente precisa trazer formas de reciclar esse material. O único estado da região amazônica, da Amazônia Legal, que tem, ou da região norte, desculpa, que tem legislação, é o Amazonas. Eu não vejo por que o Pará não pode ter a sua própria legislação. E fico triste em saber que o Pará talvez vá para a COP30 sem, no mínimo, uma minuta a ser discutido. Né? Eu vou aproveitar, Ricardo. A gente está fazendo essa minuta, tá? Opa, como é que tá? Como é que tá esse trabalho? Quem a gente sabe que o nacional são 71 itens, salvo engano, né? A gente não vai conseguir abarcar todo até pelo tempo, mas a gente está fazendo um projeto já FIEPA, com a Jornada COP+, justamente para fazer essa apresentação. Então, isso aí não vai acontecer. Claro que daí para promulgar, não depende só da gente, mas a gente, quanto federação, vai sim provocar, pegar os principais itens, pegar os principais parceiros, e já estamos fazendo essa minuta para fazer um compromisso, aproveitar esse momento para pegar na palavra e implementar isso aqui no Estado. Ah, que bom, olha, boa notícia, né, Ricardo? Porque é hora de movimentar mesmo. A gente já vem levando esse assunto há algum tempo aí para as autoridades, para a FIEPA, nós já levamos algumas minutas e queremos impulsionar essa discussão dentro do Jornal da COP+, dentro do movimento circular, né? Levar esse assunto, é importante ter essa discussão, é importante ter um início para isso daí, né? A indústria do Pará tem a sua indústria de bebidas, mas ela não é suficiente para atrair uma fabricante de garrafas, o volume não compensa, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela diz que precisa haver a viabilidade econômica financeira para isso, né? Infelizmente, o Estado não possui volume suficiente para isso. Mas será que a região não tem esse volume? Como é que os outros estados também podem contribuir para uma solução regional, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, a gente precisa trazer os outros estados também, porque juntos, né, vocês têm mais força. Isso precisa ser levado em consideração. Isso que você falou é muito legal, porque também vou aproveitar e puxar aqui para a jornada, que na jornada, a Priscila bem sabe, a gente está com um movimento de união com os outros estados da Amazônia brasileira. Né? A gente está começando agora um projeto de, inclusive, percorrer esses estados, fazer reuniões online, o que for possível, mas conversar, conectar, para justamente reunir essas demandas e apresentar em bloco, porque se a gente não tem aqui no Pará, a gente tem no Acre, a gente tem no Tocantins, e a gente juntando as demandas, eu imagino que crie mais força, né, Priscila? Queria que você falasse sobre isso. Não, perfeito. Eu estive recentemente, tanto no Amazonas, estive em Manaus, não só na federação, como na Assembleia Legislativa, foi uma pauta que nós trouxemos. Estive também em Macapá, para conversar sobre isso e dizer, olha, a gente está sendo hub, a COP está acontecendo aqui, mas nós temos o mesmo desafio. Se está difícil para a gente, imagina para quem está mais dentro, digamos assim, da Amazônia. As medidas são mais rigorosas e a gente precisa que seja viável, como o Ricardo bem trouxe. Se não tiver uma viabilidade financeira, não vai, ninguém vai chegar, coitadinhos, nem a gente quer nós não somos pobres coitados, nós somos riquíssimos. Exatamente. A gente precisa ter valor e monetizar isso. Rastreabilidade, isso é fundamental. Para a gente conseguir investimento e créditos sérios, precisamos de um compliance sério. Então, isso sim, a gente precisa de sistemas de tecnologia
tecnologia, a gente precisa de gente, a gente precisa sim de investimento. Mas um investimento sério, vendo como uma oportunidade, e a gente está num dos lugares mais ricos do mundo. Né? E aí, a gente vai continuar pedindo? Não, a gente tem que, eu acho que se impor de uma maneira empática, educada, mas mostrar que existem pessoas aqui e que não podem simplesmente ignorar as pessoas e quererem deixar só árvores. E as pessoas, e a parte de saneamento, alguma civilização precisa ser estruturada. E a gente já está acostumado a viver, coexistir com o meio ambiente. E isso tem que ser, inclusive, valorizado. A gente já tem muitas políticas, é muito bonito de ver. Você vai no Cumbu, você vai em vários interiores do nosso estado, a gente vê o quanto os ribeirinhos e o quanto já fazem muita coisa com pouco que tem. Tu imagina se a gente mostrar para o mundo e oportunizar e pegar investimentos e pegar empresas sérias, né, uma cooperativas sérias, onde a gente consiga emitir laudos, a própria federação é um trabalho mais à frente, que a gente consiga, de repente, coparticipar, né, num selo e alguma coisa, não é simples de fazer, se fosse, não seria um problema, a gente não estaria nem conversando aqui, mas assim, um dos compromissos que a gente trouxe da jornada é trazer cases de boa prática, né? Mostrar, dar visibilidade para mostrar na prática o que é, né? Não ficar só na teoria, só conversando, mas às vezes as pessoas se impactam com o que vem, mas às vezes não só do que escutam, mas o que vem. E, principalmente, deixar algum documento formal num plano de 2, 5, 10 anos, onde a gente quer chegar. E eu acho que isso vai ser fundamental nesse momento. Então, Ricardo, eu quero muito a tua colaboração. Não sei como está a tua agenda. Ele está vindo, tá vindo amanhã, já pode reunir. Às 9 horas eu tenho reunião aí na FIEP. Na FIEP. Eu vou lá contigo, Ricardo. Vou lá contigo para a gente trocar essa ideia. Já vai contribuir com a minuta, já vai assinar a minuta. É isso, gente, é conexão. O Instituto Rever é uma entidade gestora de logística reversa e nós somos sem fins lucrativos, tá? Então, a gente existe para atender a indústria com o custo correto e levar esses recursos principalmente para as cooperativas de catadores e catadoras, né? A gente representa 56 entidades da indústria, Priscila, inclusive a BIT de têxteis, a Bicalçados, né? Então, a gente tem experiência, a gente atua em nível nacional, atendemos o Ministério do Meio Ambiente, atendemos outros 15, 16 estados regulamentados hoje já no Brasil, onde a gente emite relatórios, né? E a gente adquire esses créditos de reciclagem nas cooperativas, assim como da Concaves, né? Em todos os estados do Brasil. O que não falta para a gente é história, casos de sucesso, startups, projetos, experiência para a gente levar e compartilhar com vocês. Não temos nada para esconder, a gente quer mais ampliar esse poder de discussão, levar essas boas práticas para vocês, né? Tocantins é um estado que já está regulamentando, o decreto já está com o governador para ser publicado, né? E eu gostaria muito de ver o Pará com um decreto sendo discutido ao menos durante a COP, se não já na mesa do governador para publicação, sabe? Perfeito. Não vejo muita dificuldade nisso. É um decreto, os estados eles copiam as melhores práticas dos outros, e a gente tem 15 estados aí com boas práticas que a gente pode olhar e adequar para a realidade do Pará. Perfeito. E eu acho que um dos pontos iniciais, assim, que seria, eu acho que fácil, ao meu ver, como cidadã, falando até como cidadã, é a questão da coleta seletiva. Adriana, o que você acha? Por que não sai do papel? Porque eu, como repórter, quando era repórter, já acompanhei tantas matérias. Aí começa até com vocês da Concaves. Aí vai começar pelo bairro tal, aqui em Belém. Para quem não é de Belém, por exemplo, o Nazaré, que é um bairro central. Para quem não conhece, fica no centro da cidade. Vamos começar por Nazaré, tá? E todo mundo se empolgava e não vai para frente. O que acontece? O que você acha? A gente esbarra muito na questão também do cidadão. O cidadão ele tem que ter esse compromisso com digamos, não com a reciclagem, mas com o meio ambiente. Então, se a gente não tem um apoio, não vai para frente. Eu estava comentando aqui com a Priscila. O cidadão tem os que começaram a ter essa consciência de separar, mas ainda não tem essa coleta seletiva implementada em si na cidade. E aí a cooperativa, muitas vezes, ela não tem o braço, ela não consegue chegar, ela tem esses problemas internos, e aí o cidadão acaba caindo
desacreditando da faltam cooperativa. recursos, né? Faltam recursos. Isso que o Ricardo falou é interessante, essa coisa de destinar recursos para as cooperativas. Ter essa destinação. Então, se ela não consegue chegar e o cidadão... Aí é muito, assim, imediatista. Eles não vêm mais, então não vou mais fazer. Não é mais meu compromisso. Mas aí tem outros que perseveram e continuam. Então, se já houvesse instituído mesmo a coleta seletiva na cidade, com a participação dos catadores, das cooperativas, ela já teria avançado. Olha o que a gente já avançou sem o apoio, né? Com apoio, a gente vai ainda adiante. E existe já essa profissionalização? Para quem não conhece o trabalho de vocês, a Priscila falou, é importante ter a questão da rastreabilidade. A gente sabe que a gente está lidando com um mercado... o Ricardo mesmo falou das experiências de fora. É um mercado que já é muito exigente, né? É uma dinâmica muito exigente, precisa de profissionalização. Como é que está isso em relação aos catadores? A gente tem participado de várias capacitações. Esse ano de 2024, nós formalizamos uma central de catadores, que é exatamente para que a gente tenha um pouco mais de força para ir até as lideranças, para cobrar um pouco mais de ter a participação dos catadores em si na coleta seletiva. E aí a gente vai buscando informação, a gente vai buscando capacitação, a gente tem vários parceiros que investem na gente, né, para que a gente tenha a estrutura mínima dentro do nosso centro de triagem, para que a gente consiga chegar, alcançar aquele cidadão que está lá longe, querendo que tenha o seu trabalho de destinar, limpar seu resíduo, colocar separadinho, e ele não quer que vá parar lá no aterro, ele quer que aquele resíduo que ele separou chegue até o ciclo produtivo novamente. E são muitos resíduos, são muitas as demandas, a gente está trabalhando para que a gente consiga alcançar elas. Priscila, como é que a gente vai contribuir com a jornada? Falando dos comitês que nós temos aí. A gente tem o de economia circular, tem o de rastreabilidade. Uma coisa está interligada com a outra, né? Você já falou da minuta. O que mais está sendo feito na jornada nesse sentido? Assim, especificamente no da sustentabilidade, a gente está pensando o processo... Quando a gente fala de resíduo é ponta, é um dos pontos, né? A gente precisa trabalhar a indústria, a forma de consumo, uma responsabilização, por exemplo, uma geladeira. Antigamente durava anos. Hoje em dia a gente sabe que acabou a garantia, normalmente dá algum problema, oscilações de energia, enfim, várias outras coisas que a gente tem, que são a realidade local. Obrigatoriedade dessa indústria, rever, fazer uma manutenção, serviços para parar de consertar celular. Celular, quando a gente lança um novo... O anterior começa a... É o que chama obsolescência programada, não é isso? Obsolescência programada, exatamente. Então, assim, nem falar da marca. Não, acho que a gente não está aqui para tirar pedra, não, mas mudar essa forma, entendeu? Responsabilizar, principalmente que é muito grande, eles têm mais força, então a gente poderia começar com eles, né? Dizer assim, não, queremos serviço, como eu falei, da parte de confecção, um aluguel, ao invés de uma venda, entendeu? Um brechó. Não é uma solução, são várias soluções. E eu fiquei até com uma dúvida quando a Adriana falou, porque assim, no meu prédio eu implantei na época, quando eu estava síndica, a coleta seletiva. E acontecia exatamente isso. Tinha semanas que iam coletar e depois passavam, acredito, problemas logísticos. Hoje vocês conseguem vender tudo que vocês catam nos segmentos de... Os que eu sei que são mais papelão, plástico, lata, vende 100% ou até isso vocês conseguem... a demanda é maior. Como é que está essa cadeia? Né? Até para poder ter mais catadores? Sim. Se eu disser, não, se eu for catar 50 mil quilos, toneladas de papelão, eu vou vender, é uma situação. Ou se eu catar 100, vou ficar represado, aquele cara precisa comer. Aquilo é uma renda. Sim. Se ele não tiver para quem vender, ele não vai coletar. Isso aí, acho que a gente tem que ser claro, né? Bastante claro. Ou a gente consegue comercializar do que a gente coleta, a gente consegue comercializar tudinho. Mas aí tem o problema que tem embalagens que ela tá como se fosse reciclável e ela não é. E ela chega dentro dos galpões. E aí lá dentro ela se torna um rejeito pra gente. Então é essa conscientização do próprio cidadão, da educação ambiental. Então é trabalhoso? Mas aí vale a pena. Né, você ter saber, olha, isso aqui eu não vou conseguir dar uma destinação. A gente até, quando a gente vai para as palestras de educação ambiental, a gente já leva uns exemplos para mostrar, olha, esse aqui ele está no mercado, mas ele não tem volta. Então a indústria quem colocou ele tem o compromisso de trazer ele de volta. Tem que fazer alguma coisa com aquela embalagem, não pode ficar lá no meio ambiente, vou colocar lá uma embalagem de café a vácuo que ela é metalizada, né? Ela não tem reciclabilidade para a gente.
Então, ela vai parar no aterro, ela vai ficar lá. Aí eu acho anos e importante a anos e anos. legislação, né? Aí a legislação entra com essa legislação estadual. Você é produtor, você poluiu, você tem o compromisso de pagar por essa poluição que você está colocando. Ricardo, você que tem experiência até como instituto, você abraça, né? O guarda-chuva, ele é bem grandão, abraça várias experiências do Brasil todo. O que você acha que funcionaria muito bem para a nossa região? Já se você pudesse contribuir aqui com a minuta que a Priscila está preparando com o grupo dela da jornada. Vai ser muito útil. O que você já daria de sugestão para a nossa região? Você que está sempre também aqui, conhece. Olha, a legislação é fundamental, né? O trabalho feito pelas cooperativas é maravilhoso, mas não é obrigação deles sair pela cidade catando material de casa em casa. A responsabilidade da coleta de resíduos urbanos é da prefeitura, e a prefeitura deveria encaminhar, através da coleta seletiva, para as cooperativas realizarem a triagem e mandar o material para as recicladoras. Então, assim, é um trabalho muito bonito, mas tem que haver parceria com a prefeitura, porque a responsável é a prefeitura. Então, quando a cooperativa faz esse tipo de trabalho, ela tem que ser remunerada por isso. A gente não pode achar que a cooperativa vai ganhar dinheiro só vendendo aquele material para reciclagem. Não, ela tem que ser paga para ir pegar esse material no teu condomínio. Né? Então, a legislação ela já traz esses instrumentos, a gente precisa fazer valer esses instrumentos. A Adriana estava falando aí do material que é fim de esteira, né, Adriana, que não serve para reciclagem. Por que o fabricante não troca a garrafa de vidro por uma garrafa de alumínio? Porque o alumínio ele é 110%, de acordo com as estatísticas, reciclável no Brasil. Né? Então, compromisso das indústrias também em buscar materiais, produtos mais sustentáveis, mais amigos do meio ambiente, vamos dizer assim, também ajuda. Mas é a legislação que precisa trazer essa obrigação, né? Cobrar de cada um dos atores a sua responsabilidade. Né? E o Instituto Rever, como você falou, Nara, a gente tem experiência de todos os estados, experiências internacionais para colaborar com o estado do Pará. Entendi. E falando até desses exemplos que podem ser trazidos para cá, para Belém, para a nossa Amazônia, para a nossa região toda, a gente fica se perguntando, já falamos em fiscalização, falamos em educação, né? Mas a partir da legislação a gente vai ter a fiscalização também, né? Sim. E a gente já poderia ter isso funcionando, né, Priscila? A gente tem legislação para isso e a gente se pergunta por que não está funcionando. Como é que é no dia a dia na rua, Adriana? Porque deveria haver fiscalização, então não tem fiscalização? Porque a gente não tem uma estadual, mas já tem a legislação que o Ricardo falou. Nacional. Não tem fiscalização? Não tem. Assim, incisiva a gente não vê. A gente vê muito assim, pessoas querendo fazer um passinho aqui, um passinho ali, mas não está ainda, digamos assim, instituída essa fiscalização em si. É engraçado. Assim, difícil. Eu fiz intercâmbio 30 anos atrás e eu me lembro de eu já preocupada nos Estados Unidos de jogar um papelzinho. Você não joga, né? E a gente vê, eu não tenho coragem, mas a gente ainda, infelizmente, ainda tem, abre a janela e consegue jogar um papel na rua. Isso me agride demais. Eu acho que isso tem que nos agredir. Entendeu? Aí, infelizmente, não agride a todos. Mas eu acho que se a gente tiver... Eu vejo na escola, meu filho estuda, né, num colégio aqui em Belém, onde já tem educação dessa parte. Então, ele já fala de cadeia alimentar. Ele fez um trabalho agora do ciclo do açaí, do cacau. Então, eu acho que a gente tem que fazer um conjunto de coisas, né? Educar quem está vindo, né? E, sim, ter uma legislação mais dura, uma multa. É responsabilidade de todos nós. E cada um com o seu grau, né, de capacidade financeira e de responsabilidade. Mas a indústria, ela não pode colocar, ela tem que pensar o seu modelo de negócio. Se ela sabe que ela tem um produto, sempre foi assim, gente, esquece. O sempre foi assim, quem pensa assim, a indústria não fica em pé. Até porque o modelo de consumo está cada vez mais rápido. Acho que a inteligência artificial vem muito para nos ajudar. Depois vem bate forte nela de volta, né? Demais. Hoje em dia a gente vê, não vou citar nomes até porque... Mas assim, a gente vê empresas que não têm essa preocupação e quando sai um escândalo na mídia, acaba uma marca. E eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a ferramenta que a gente tem hoje de comunicação, essa parte da internet, a globalização, ela tem que servir, sim, como exemplo positivo.
A gente tem que usar todas as ferramentas que nós temos ao nosso favor. E, sem dúvida, uma legislação o quanto antes. Acredito que... Aí a gente tem muito estreitamento com o poder também legislativo pela parceria, porque a gente entendeu hoje que a iniciativa pública, se ela não trabalhar junto com a privada, um bloqueia o outro. A gente precisa trabalhar juntos. Tanto que teve a reunião na FIEPA com o parlamento. Com o parlamento. Então, é essa aproximação que a gente precisa. Quer. Até porque eu vejo, Priscila, Ricardo e Adriana, aqui na indústria, a gente vê muitas soluções. Né? Você falou da garrafa de alumínio. Agora, na jornada, eu como jornalista na jornada, eu tenho tido contato com vários cases de sucesso, de soluções que as indústrias têm conseguido, têm alcançado para já diminuir esses impactos. Aí eu pergunto, faltam também incentivos? Porque a gente sabe que muitas vezes, já deu uma pincelada nisso, né, Priscila? Fica muito caro você mudar o modelo de produção, você adequar, você buscar soluções, pagar por essas soluções. Faltariam também esses incentivos? Olha, eu acredito que sim, claro que pesa, mas tem que ter um compromisso. Né? Todas as COPs que a gente vê historicamente, você não vai pegar um problema hoje e querer resolver amanhã. Mas se não tiver um plano de negócio onde a empresa precise se adequar e eu tenho uma punição para isso, não vai acontecer. Então, o problema está aí e precisa ser resolvido. Ah, tá, vamos fazer um estudo ambiental. E quanto tempo você consegue se adequar? A gente senta, faz um estudo. A legislação é fundamental, mas eu acho que a consciência tem que ser... Tem negócios que são predatórios. Esses negócios, eles precisam deixar de existir. E não vai ser amanhã, mas eles precisam. Você, como proprietário de uma empresa de tecido, você sabe que as empresas que tratam melhor essa questão, elas têm preferência do consumidor. Né? As empresas que tratam dessa questão do ESG melhor, que têm ações negociadas em bolsa, suas ações valem 30% a mais daquele que não faz. Então, tem que haver a conscientização das empresas, tem que haver a educação do consumidor, né? Mas a empresa precisa ser responsabilizada por fazer a logística reversa com um produto que ela escolheu colocar no mercado. Tá certo? Perfeito. Então, São Paulo caça a licença ambiental da empresa que está instalada aqui e não faz a logística reversa. Mato Grosso do Sul multa em R$50 mil por ano aquela que não cumpriu com a sua logística reversa. Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro estão pensando em legislações parecidas com essa para responsabilizar quem de fato polui o meio ambiente. Então, existem aí as soluções para cada elo dessa cadeia. Cada elo tem a sua responsabilidade, mas a indústria, de fato, é aquela que pode trazer a solução. Perfeito. Pode falar. Minha única dúvida, Ricardo, e aí é troca de experiência mesmo, a gente sabe quando a gente fala de uma indústria de grande porte, a fiscalização acaba sendo um pouco mais fácil, porque monetariamente isso acontece, ela tributa muito, ela tem os holofotes e ela tem responsabilidade maior, porque ela recebe mais. Mas a gente sabe que no Brasil, o número de pequenas empresas, pequenas indústrias, pequenos negócios é gigante. Eu lembro que teve um estudo do Sebrae, eu acredito que 90%, eu não sei como é que está atualizado. Como a gente vai fiscalizar e responsabilizar os pequenos, né? Porque às vezes o pequeno acha que esse problema não é dele. Então, e é nosso, né? Juntos os pequenos grande. Eu concordo. Só que a gente precisa começar por um ponto. A gente tem que começar pelas grandes. As grandes são as mais poluidoras. Elas estão nas 27 unidades da federação. É mais fácil pegar a pessoa da grande empresa, né? Apesar disso, as legislações trazem responsabilidades específicas para as microempresas individuais, para as microempresas, para as empresas de pequeno porte. Você tem distinções disso aí, qual é a responsabilidade da pequena empresa, né, que é diferente da grande empresa. Tá? Então, um pequeno fabricante de cerveja artesanal tem que ser cobrado de maneira diferente da grande empresa de cerveja que coloca no Brasil inteiro. A legislação já tem esses pontos, né? Já existem formas de diferenciar e cobrar dado o peso de cada uma delas. Proporcionalmente, né? Proporcionalmente. E, Ricardo, falando de embalagens, qual é a embalagem que tem o destino
a reutilização mais desafiadora no país? A gente falou do vidro, mas só para quem nos acompanha tentar visualizar quais são os desafios maiores e por onde, de repente, a gente pode começar a olhar com mais carinho, com mais cuidado. A Adriana trouxe um ponto importante. Acho que o plástico é um material bastante complexo, porque não é só um plástico. Quando a gente fala em papel, a grande parte do papel é papel, né? Tirando o papel cartonado, né? Aquele papel que tem 3 lâminas. Mas o plástico se divide em 20, 30 tipos de plástico diferentes. Esse sim traz uma dificuldade maior. O decreto do Plástico Federal está em discussão, né? Ele deverá trazer a responsabilidade das indústrias que fazem o plástico, a embalagem plástica, tanto daquelas que produzem o produto, né? Assim como no decreto do vidro, que exige que a nova garrafa tem que ter 30% de material reciclado, o decreto do plástico também deverá exigir certas metas como essa. O problema é que alguns produtos não aceitam o plástico reciclável por questões de contaminação e muitos plásticos não são recicláveis. Então, o plástico do salgadinho que a gente consome não é reciclável. A Adriana falou, o PET colorido tem alta dificuldade de reciclabilidade por conta da cor, né? O plástico flexível tem outra dificuldade, que é o que mais vai para o aterro, não é isso, Adriana? Aquele fio de esteira que ninguém quer reciclar, aquele papel. Ninguém pega. Aí ele aparece, ele chega assim, olha, é plástico. Mas aí a gente não vê que são vários, como o Ricardo está falando, são vários tipos de plástico e nem todos eles a gente vai conseguir dar a destinação. Então, o maior desafio, o PET vira PET, mas o PET transparente, né? Porque o colorido não tem como. Assim, eu acho que o plástico traz um desafio muito grande, né? O vidro tem questões logísticas para se tratar, por causa do peso e a concentração das fábricas no Sudeste, principalmente, né? Mas o plástico é o grande poluidor, como você começou a falar, Priscila, a gente encontrar microplástico, né? Na nossa alimentação, nas nossas bebidas. Talvez o plástico seja, de fato, o maior desafio nosso hoje em dia. E tudo isso esbarra... A gente está voltando sempre para o mesmo lugar, né? O cidadão. A consciência, porque a gente vive numa sociedade muito consumista, ao mesmo tempo que a gente está falando disso aqui, em um segundo, não sei quantas propagandas estão sendo colocadas aí de consumo, estimulando o consumo. Então, eu acho que faltaria o quê? Educação mesmo nas escolas, tentar apostar nessa nova geração. Não, eu acho assim, a nova geração é fundamental, né? Eles têm, acho que a gente tem obrigação, eu sou mãe, de criar um ser humano melhor do que a gente é. Sim. Se você não fez isso, você não venceu na vida. É o mínimo que a gente tem que fazer, é criar alguém mais empático, mais educado. A gente luta para isso, né? Mas eu acho que em relação aos reciclados, por exemplo, acho que uma legislação mais dura, por exemplo, o PET com cor. Eu não sabia. Eu também. Eu não sou, só para deixar claro, eu não sou a especialista do meu comitê, tá? Eu estou como industrial porque graças a Deus temos vários especialistas lá da área. Então está sendo trabalhado com uma troca muito uma troca muito séria e responsável, Sim. porque cada um no seu quadrado, né? E aí, mas assim, eu vejo, por exemplo, da gente pegar a parte do plástico colorido e não poder barrar, ser mais enérgico. E a minha preocupação também, no momento que a gente fizer uma legislação, que eu acho que tem que ser, sim, rígida, a gente precisa estar protegido da indústria China, dos outros países. Porque o que acontece é o custo, que já é alto, a nossa maior carga tributária do mundo. É isso que eu estava falando. Entendeu? Assim, barra no bolso, né, e aí a gente vai ter, sem dúvida, que sentar. E aí, como nós vamos economizar como um todo? O governo tem que ter essa consciência que, acredito sim que a indústria tenha muita responsabilidade, mas ela precisa também ser estimulada. Ela precisa também de uma contrapartida tributária, a energia, carros elétricos. Que tipo de incentivo? Nós não temos IPVA. E a gente já sabe que tem outros estados que estão com incentivo no IPVA. Tem que estimular. A gente tem sim. E aí botar uma eleição, botar uma proposição. Dizer, não, vamos incentivar. O que a gente consegue? Para estimular o cidadão a fazer aquisições conscientes também. A gente sabe que a responsabilidade tem, mas se não tiver contrapartidas ou punições, isso não vai acontecer, vai ficar na utopia. Não funciona. A minha indústria, por exemplo, eu tenho vários projetos.
não sou do Simples, né? Os meus concorrentes são do Simples. E, às vezes, a grande indústria, na hora que ela vê 50 centavos mais barato, aquele comprador, a indústria pode estar no ISG, a indústria pode estar falando de sustentabilidade, mas o comprador, ele tem a meta dele em relação ao valor. Então, ele deixa de comprar de mim por causa de 50 centavos, sendo que eu tenho toda uma preocupação ambiental. Então, e aí? Entendeu? Quem está fiscalizando? Como é que... Eu não vou poder chegar e dizer para o meu cliente, olha, eu estou te vendendo mais caro, tens que me ajudar a pagar essa conta. Apesar de sabermos que todos temos essa obrigatoriedade. Então, como a gente vai fazer valer isso? Sem ser aquela coisa do assistencialismo. Sim. Eu não acredito que assistencialismo funcione. Ele precisa, sim, ser pontualmente, ele precisa, sim, existir para a diferença das oportunidades, mas como empresária, não pode ser assistencialismo. As empresas não podem ser assistencialistas, porque senão elas são fadadas ao insucesso. Perfeito. Tem que ter viabilidade econômica financeira. Tem que ter. É do que a gente vive. Aqui, pode falar. A gente falou de incentivo e hoje nós temos uma legislação federal, a Lei de Incentivo à Reciclagem, onde as empresas podem aprovar, submeter projetos da logística reversa, da reciclagem, para o Ministério do Meio Ambiente. O projeto sendo aprovado, as empresas aportando dinheiro dos projetos, elas têm retorno, elas podem ter desconto de até 1% do seu imposto no próximo ano. Então, existem alguns instrumentos que incentivam a reciclagem, que incentivam a logística reversa. Não estou dizendo que é simples, mas existem, né? E que a gente pode usar para fomentar o trabalho aí na região. Acho que tem tudo para a gente aprovar mais de um projeto aí na região, né? Se por um lado a coisa está difícil, por outro lado apresenta grandes oportunidades, né? Para trabalhar a questão do resíduo sólido aí no Pará, na região amazônica. Perfeito. Agora eu queria fazer a rodada, que eu sempre faço, a mesma pergunta para os convidados. Quais as expectativas de vocês em relação à COP30? A Priscila já deu uma ideia de como é que Para mim, são as melhores possíveis. Assim, eu sei que a gente conversa com pessoas de outros estados, já tem uma especulação em relação a várias coisas, de estrutura, imobiliária, mas eu acho que isso é o menor ponto. Quem vem para o Pará não está esperando uma COP em Dubai. Ele vem para a Amazônia. Então, vai ter dificuldade, sim. Não vai ser o mesmo nível de hotéis, mas nós temos um povo que, não é porque eu sou paraense, mas nós somos muito acolhedores. Nós gostamos de pessoas. Nós temos a maior gastronomia do mundo. Olha que, assim, eu já viajei bastante e eu amo cozinhar. Então, eu falo isso com propriedade. E a gente precisa vender a nossa cultura, nosso carimbó. A gente tem que se empoderar, orgulhar da nossa cultura. Eu acho que... eu vejo o Peru como exemplo, que não é um país... Porque é fácil de também... Como é que eu vou me comparar a Europa, os Estados Unidos? Mas o Peru, que tem uma realidade mais próxima, da gente valorizar, sim, a bondade, a pureza, o nosso Acopaíba, a nossa Andiroba, sabe? Eu acho que isso vai ser muito importante para o nosso povo, voltar a trazer o orgulho paraense, a dignidade que a gente merece. E eu acho que, acima de tudo, convido já o Ricardo a ter uma cadeira lá com a gente na federação, tá? Porque esses projetos são fundamentais. Quando você fala de um projeto de 1%, primeiro precisa de informação. Chegar no pequeno e no médio, muitas vezes a gente nem sabe o que tem de benefício. Muita gente nem não sabe. Né? Não sabe. E aí, quando sabe... eu não vou fazer porque o custo... Às vezes, o que a gente paga de projeto, a gente já está ali no sufoco. O que paga, às vezes, de projetos não tem a segurança que vai conseguir o benefício. E aí, enfim, outros problemas que a gente cai de burocracia. Vai vivendo, vai levando, é o vai ciclo. Passar. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se a gente se unir, pegar outras experiências de estados que já funcionam e chegar com projetos, com projetistas que já têm experiência, ou seja, já vão ter um custo menor porque eles já têm a curva de aprendizado. E unir essas forças, eu acredito que é a fórmula do sucesso. E a COP vai ser uma oportunidade para falar disso. Eu estou perguntando isso da COP, porque todos os nossos temas, gente, só para quem chegou agora no videocast, todos os nossos temas, eles vão ser debatidos na COP. Quando a gente fala de economia circular, é COP. Quando a gente fala de tudo é COP, tá? É importante a gente colocar isso na cabeça. Quando a gente fala de mudança climática, é muito maior do que a gente pode imaginar. O nosso plástico ali jogado, ele tem a ver com o grandão da mudança climática. Então, eu acho que é o momento da gente fazer o que você está fazendo, né? Vai ser uma oportunidade e tanto. E você, Adriana, expectativa para ter esses debates? Vocês vão se posicionar de alguma forma? Como é que vai ser? A gente está se mobilizando exatamente para isso, para que a nossa categoria assim, de catadores tenha essa visibilidade dentro da COP.
né? A gente não quer estar ali somente nos bastidores trabalhando, só coletando. A gente quer mostrar o protagonismo do catador, Perfeito. a importância que tem da nossa ali de estar, que a gente gerencia esse resíduo. A maioria do resíduo passa por nós, vai passar por nós. Então a gente quer estar ali mostrando que nós somos profissionais capacitados, que tem como pegar esse material, levar, fazer uma triagem, ter uma destinação, ter a rastreabilidade daí, saber que ele cumpriu todo o seu ciclo produtivo, que ele foi desde o consumo, veio do cidadão, voltou para a indústria e está circulando. Perfeito. E o Instituto Rever, Ricardo? Qual a expectativa para a COP? Vai assumir a cadeira? Já foi feito convite. Já vários convites aqui. Eu quero saber se você vai aceitar. Não, porque ele vai estar mais tempo em Belém. Já está aceito. A gente pega na palavra e na gravação, entendeu? Não vai ficar gravado, a gente pega na palavra e na educação. Já está registrado, quero dizer. Eu agradeço muito o convite. A minha ida para Belém essa semana é também para abrir um escritório nosso aí, uma presença aí no Pará, para a COP30, antes da COP30, para o Círio de Nazaré, no Ecocírio, né, que a gente já quer convidar as empresas a participarem desse projeto maravilhoso, junto com as cooperativas aí da região de Belém, né, principalmente, né? Mas tem um lugar aí para a gente poder debater, de fato, todas essas oportunidades. Eu acho que a COP vai ser um show, né? A exemplo do que foi o Fórum da Economia Circular aqui em São Paulo, onde no fórum houve uma presença grande de pessoas de fora, mas a partir dele a Fiesp recebeu uma enormidade de projetos de empresas nacionais e estrangeiras querendo desenvolver coisas aqui, projetos de sustentabilidade principalmente. Então, acho que isso é uma tremenda oportunidade para o estado do Pará, é uma tremenda oportunidade para Belém, para o Brasil, né, de mostrar as oportunidades que a gente tem aqui, desenvolver projetos de médio e longo prazo. Eu estou levando já um conjunto de projetos, alguns projetos que foram apresentados aqui no fórum, outros projetos não, mas eu já estou levando um conjunto de projetos para a gente conversar, né, para botar na agenda da jornada COP+, para ver o que a gente leva para a COP30. Acho que tem, esse grupo tem muito mais coisa para aparecer, né? O prefeito Igor esteve aqui 2 semanas atrás no Roadshow, e ele falou, agora que nós demos a largada dos projetos. Apresentem os projetos, apresentem as oportunidades que a gente vai avaliar tudo, né? Então, Priscila, obrigado. Eu vou cobrar esse assento aí na FIEPA, tá? Porque é o lugar para a gente discutir. É dentro da casa da indústria que a gente tem que discutir essas oportunidades. E trazer as cooperativas, que são um elo muito importante para esse debate todo. Trazer voz, trazer participação deles, como a Adriana falou, não só para fazer o trabalho. Não, esse é um trabalho secundário. O principal trabalho é mostrar o que são, né? Em setembro terá a ECAL aí em Belém. Belém vai sediar a ECAL, que é o encontro dos catadores da Amazônia Legal, uma tremenda oportunidade para a FIEPA estar junto também, ouvindo principalmente... Estaremos sim, com toda certeza. Falando, né? Ouvindo o que eles têm a dizer, ouvindo as sugestões dele para a gente incorporar nas nossas soluções, né? E levar junto, né? Pegar junto, Adriana, levar vocês junto com a gente para dentro do comitê, tá, né, dentro do comitê, organizando, né, um pouco, né, para trazer junto a solução. Vocês são um elo fundamental disso tudo. Vocês estão incluídos na legislação. A legislação prevê a priorização das cooperativas de catadores e catadoras. Aliás, né, as mulheres são a grande maioria, não só de participantes, mas de lideranças das cooperativas Brasil afora, né? A Aline, que é a catadora lá da Centicop de Brasília, é o grande exemplo disso tudo. A Débora aí da Concaves, né? Dona Socorro, né? As mulheres têm uma participação fantástica nisso tudo. A gente precisa ouvir os catadores, as catadoras, e incorporar nas nossas soluções. Sem eles, a gente não vai para frente. Muito bom. Então, gente, eu queria considerações finais já. Nosso papo está
Muito bom, mas já está acabando. Queria agradecer a participação de vocês. Priscila, suas considerações finais, o que você deixa de mensagem? Primeiramente, eu queria agradecer esse bate-papo. Eu acho que, acima de tudo, a gente precisa, como o Ricardo bem falou, ouvir. A gente teve um evento recentemente na FIEP, onde vários catadores foram, e a gente ficou muito orgulhoso, porque não tinha essa sinergia tão grande. Às vezes parecia que não era o lugar deles ou não era o lugar nosso, e é sim de todos nós. Então, agradecer a Adriana e trocar realmente, às vezes, minha conterrânea aqui, né? Da gente se unir mesmo e mostrar que a federação, ela tem essa preocupação, e mais do que de preocupação é obrigação. Então, eu, como representante da jornada COP+, eu me boto à disposição, sabe, para tirar dúvidas. E depois eu achava legal, não sei se pode, mas acredito que sim. A Adriana diz, ó, a gente tá, na FIEPA nós temos os pontos de coleta, né, para alguns materiais, para a parte de plástico, mas a Adriana pode dizer quais são os pontos, porque, por exemplo, eu estava esperando, eu te digo como consumidor, eu estava esperando irem buscar na minha casa. E eu cheguei na DOCA, eu sei que tem um que fechou uma época e depois abriu, até por causa da obra. Tem o do Porto Futuro, né? Porto Futuro, que é um Ecopom. Foi entregue, né, pela prefeitura, alguns pontos de entrega voluntária. E aí, esses ecopontos estão sendo levados, o material colocado dentro deles está sendo levado para algumas cooperativas. Mas o cidadão também pode estar levando diretamente para o centro de triagem. Né? A Concavos fica ali na Bernardo Saião. Pegar esse endereço e na jornada eu me comprometo da gente dar visibilidade para ele. Eu acho que a federação ela tem esse poder, né, de dar essa visibilidade, porque tem gente que não sabe. Então, levar essa informação para todo mundo. Tentar disseminar não só a cultura, não só a educação, mas a informação também, porque eu acho que sem informação a gente não chega a lugar nenhum. No mais, é isso. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Só falando rapidinho antes de concluir com vocês a rodada, quando a gente colocou o container lá na FIEPA, muitas pessoas que trabalham com moda, pequenos, que até você conhece, procuraram... A gente pode pegar os resíduos para fabricar? Para fabricar. Achei tão legal. É isso. É isso. Já temos uma esperança muito grande aí, né? Muito. E você, Adriana, considerações finais, e já te agradeço muito pela participação. Não, para a gente foi muito bom estar participando, estar tendo essa visibilidade dos catadores, né? Mostrando um pouco do que é o nosso trabalho. Então, a gente está aqui em Belém planejando várias coisas para a jornada da COP30 que está vindo aí e quer estar à frente. Então, firmando parcerias, a gente esteve durante um período coletando material da FIEPA. Então, a FIEPA tem sido um grande parceiro nosso e é só agradecer, porque se a informação não chega ao cidadão, o cidadão também não faz a sua parte. Então, através da jornada do COP+, está levando essa informação para o cidadão e está mostrando que existe sim um trabalho de sustentabilidade, que a indústria está preocupada, ela não está ali só por estar, ela se preocupa também com o pós dela, né? O que vem depois não é só a produção, é o depois também. Então, muito obrigada pelo convite. Também. Obrigada. E, Ricardo, suas considerações finais, por favor, e te agradeço muito a participação. Eu também quero agradecer o convite. Foi um prazer conversar com vocês, né? É sempre um aprendizado. Estarei aí nos próximos dias, então quero conversar com você, Priscila, quero conversar com você, Adriano. Colocar os pontos de coleta, eu acho fundamental a gente dar essa transparência, colocar no site da FIEPA, colocar no site do Instituto Rever, as pessoas procurarem lá no Google onde descartar o meu material, encontrar o endereço para levar, né? A gente pode fazer isso, né? A FIEPA, a CIP, né? É a Casa da Indústria, e a logística reversa, a reciclagem virou uma indústria, né? Eu acho que a gente podia conversar para incluir os catadores como uma indústria dentro da FIEPA, né? Que traz as soluções, que está trabalhando duro para isso tudo, né? E trazer, como eu falei, para a gente ouvir as dificuldades, ouvir as coisas boas e fazer parte da solução, né? Eu acho que faz todo sentido a gente incluir uma nova linha da indústria, né? Que é a indústria das cooperativas, né? Então, estou aí, estou à disposição, estou com a agenda cheia, mas a gente sempre acha lugar para mais um pouco.
Adriana, eu quero ir lá na Concaves, eu sei que o Jonas está em Brasília, eu acho, essa semana, né? Tem A um gente encontro lá está em participando Brasília. do encontro em Brasília, mas a Concav está de portas abertas, eu te Então recebo pronto, sim. já está na agenda. Eu vou lá, eu não tenho o teu contato, mas eu peço que a Nara... Pode deixar que eu passo. A gente Vou vai colocar. fazer, a gente vai fazer A um gente grupinho vai- aqui, vou Ricardo. colocar Não se preocupa vocês. que eu já estava Vamos pensando em conversar. tudo. A gente tem que fazer essa agenda juntos. Fiquem Juntos, tranquilos. vamos fazer, eu acho que é um evento preparatório importantíssimo a gente fazer acontecer o Ecocílio, né? Tem que Perfeito. falar com a Com certeza, o prefeitura. Ciro é- Perfeito. O Ecocílio são 2,5 milhões de pessoas esperadas esse ano, 2,5 milhões de pessoas comparado aos 30, 50 mil visitantes para a COP30, né? A gente deixa a cidade preparada, deixa as cooperativas preparadas para trabalharem durante a COP e depois da COP, né? Com ecopontos, com a educação ambiental, né? Realizando o trabalho, destinando o resíduo sólido para as cooperativas, que é direito delas receber, mas sendo remuneradas por isso, né? Não achar que isso é como você falou, um assistencialismo, né, Priscila? Não é doar que a cooperativa vai receber esse material de bom grado, né? A gente tem que remunerar o serviço de coleta, que hoje é de responsabilidade do município, tá certo? Então, muitas Inclusive, oportunidades, muitas ideias. desculpa, Ricardo. Era dizer para quando você chegar, a gente marcar com o Igor, né? Eu vi que vai ter uma taxa agora de coleta, que eu acho que 4 e pouco, que é irrisório, eu acho que é para a população, claro que não para todos, eu acho que tem as baixas agendas, mas quem pode pagar, tem que pagar. Porque todos nós produzimos A lixo. gente precisa estruturar. Estruturar para essa responsabilidade, eu acho que assim, essa conversa nossa, não sei até que dia você fica, mas a gente já pode incluir, sim, prefeitura. Para a gente deve ser mais assertivo. Tem que trazer O foco é o rápido. diálogo, gente. A gente precisa, não é hora de jogar pedra, é hora de É chamar hora para de junto, chamar, vamos conversar. dialogar, É isso que a gente está vai se propondo. incluir, como é que vai ser, é isso. E por isso nós estivemos por isso aqui nós- juntos e eu estou muito feliz com mais esse videocast. Gente, muito obrigada mais uma vez, Ricardo, Adriana, Priscila, pela excelente participação de vocês, pela aula, que eu aqui anotei muitas as legislações, então, pelo amor de Deus. Eu vou sair daqui, vou logo pesquisar e salvar nos favoritos. Obrigada pelas dicas, pelas orientações, pela participação. Site, tudo lá. Sim, tudo lá. já sigo também, já vou dar uma estudada melhor. Fica a dica para o nosso público também. Obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada a você que nos acompanha mais uma vez com a gente nesse letramento importante. Videocast da Jornada COP+, esse movimento multissetorial pela transição justa e desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira, liderado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará. Mas, tem muita gente junto com a gente. A nossa co-realizadora Hidro, nossa patrocinadora Master Vale e muito mais. Siga a gente, @Jornada COP+, ou entre no site fiepa.org.br/COP+. A gente se vê no próximo videocast. Um beijo, fiquem bem e até logo.